Olá, nessa aula nós vamos abordar a metodologia ativa e educação por projetos. E o nosso estudo ele se dará a partir do relato de uma prática que é ao mesmo tempo integrada e integradora. É uma prática realizada pela professora Gabriela Alves, que é uma professora da Rede de Ensino de Santa Catarina. Então, a Gabriela, ela é professora do componente de Química e ela utilizou a educação por projetos para criar uma atividade com seus pares na escola que integrou até 3 áreas de conhecimento distintas. Então, vocês vão ver que a Gabriela comenta que, com o novo ensino médio, ela deixou de ser uma professora apenas do seu componente e ela acabou se tornando aí uma professora de área, né, no caso, a área de ciências da natureza. Então, eu convido vocês agora a apreciarem o relato da professora para compreenderem como é que é essa sua atuação como educadora de área de conhecimento. Olá, educadores e educadoras. Sou a professora Gabriela Alves e hoje vou compartilhar um pouquinho da minha experiência durante o desenvolvimento de um projeto que eu realizei. Então, qual é a relação da minha formação e a aprendizagem baseada em projetos? Então, ao longo de 10 anos, eu trabalhei na universidade com pesquisas. Então, dentro desse período, nas pesquisas que nós realizávamos, a gente utilizava a química aplicada a diversas áreas. Então, dentro desse contexto, né, muitas vezes sem perceber, eu já estava trabalhando em interdisciplinaridade na minha jornada acadêmica, porque nós trabalhávamos com diversos profissionais e isso agregava muito dentro da construção desse conhecimento científico. Então, quando eu fui atuar na escola, toda essa bagagem, todo esse repertório que eu vim construindo ao longo desses 10 anos, né, de carreira acadêmica, eu contextualizei e adaptei para o local em que eu estava trabalhando. Então, como que eu faria isso na sala de aula? Então, isso trouxe muito sentido para o que eu construí para o meu projeto de vida. Ou seja, a relação entre a pesquisa e a aprendizagem baseada em projetos passaram a fazer todo sentido para mim. Com isso, né, eu comecei a perceber que a individualidade docente e a autoria dentro da sala de aula, a gestão da minha aula, do meu planejamento de aula, eles estavam se completando, né? Visto que, dentro do contexto do novo ensino médio, nós, de professores de componentes curriculares da base, nós estamos compondo, então, como professores de ciências da natureza. Então, dentro do que eu vinha construindo, dentro da minha individualidade docente e da gestão de autoria e de planejamentos de áreas, nós, dentro do que o novo ensino médio ele nos traz, né, no novo contexto de atuação dentro da sala de aula, nós passamos a atuar muito mais como professores de ciências da natureza. Então, nós temos diante disso uma nova perspectiva de trabalhar esses conteúdos, esses conceitos dentro da sala de aula. Então, durante o ano de 2020, na elaboração dos documentos do território catarinense, eu pude participar de uma produção coletiva dos 4 cadernos. Então, eu sou professora da rede aqui no estado. E no caderno 4, nós elaboramos, com base na BNCC e diante do contexto local, os componentes curriculares eletivos. O que eu atuei na elaboração foi o componente curricular experimentação em outras atividades investigativas, onde nós tentamos elaborar percursos que contemplassem diferentes regiões no estado. Dentro disso, então, como que as metodologias ativas, elas vêm se unir, né, nessa perspectiva do novo ensino médio? Então, nós temos como exemplos a aprendizagem por projetos, a gamificação, a sala de aula invertida, e a aprendizagem baseada em projetos, como eu já havia falado, ela vem ao encontro do que é a minha individualidade docente, do que eu trago de repertório, de bagagem, que eu construí ao longo dos anos. Então, através dessa metodologia, nós podemos integrar por competências, oportunizar para os alunos momentos de resolução de problemas, experimentar junto com eles o protagonismo juvenil, no desenvolvimento dessas competências e habilidades que o novo ensino médio, então, nos traz. Diante disso, então, é importante que a gente esteja bem alinhado. Então, isso se dá através do planejamento por área de conhecimento e o planejamento integrado.
Esse planejamento por área de conhecimento se torna muito significativo para nós quando nós conseguimos consolidar nossa área. Então, química, biologia e física dialogam para a estruturação de algo que será trabalhado em comum nas áreas, respeitando os conceitos de cada área, mas traçando um planejamento que contemple esses componentes dentro de uma nova perspectiva de aprendizagem. Então, a partir de uma boa consolidação, ou seja, de um planejamento, de uma metodologia, de uma avaliação, e muitas vezes de um replanejamento, até mesmo através de um planejamento reverso, a gente consegue construir a nossa, então, integração, planejamento integrado, assim melhor dizendo, com outras áreas, sendo ela linguagens, humanas, área de matemática, e assim oportunizar para o aluno essa formação de modo integral. Como que nós realizamos isso? Então, diante dos três componentes da área, nós elencamos, né, dentro dessa perspectiva, um componente âncora. Então, esse componente é o que vai transitar, digamos assim, nos subsídios maiores dentro desse planejamento por área de conhecimento. Então, diante disso, nós temos como oportunizar para o aluno não só, né, uma perspectiva de ciências da natureza, dentro de conceitos que são afins entre as áreas, mas também integrar com outras áreas. Então, aqui eu trouxe para compartilhar o relato de um planejamento por áreas e integrado na terceira série do ensino médio. Nesse momento, nós optamos por ancorar o componente química, então, na perspectiva de trazer uma aplicação, de trazer um conhecimento integrado para os alunos no que tange funções oxigenadas. Um assunto que muitas vezes nós trabalhamos de forma bastante teórica e que não se torna tão atrativo assim para os alunos. Então, pensando nessa perspectiva, nós começamos a elaborar, então, um planejamento por áreas e planejamento integrado. A nossa proposta inicial seria a formulação de shampoos para estudar e contextualizar funções oxigenadas, relacionando conceitos de biologia, física e explorando integração com sociologia e matemática. Mas no primeiro momento, a perspectiva foi bem essa, foi nos tornarmos bem solidificados na área, então trazendo como químico o componente ancorador, e o que as outras áreas conseguiriam contribuir para tornar uma aprendizagem mais significativa. Então, olhando para a área, primeiramente, nós pensamos o seguinte: funções oxigenadas em química e biologia trazendo conceitos de genética. Quando a gente pensa em planejamento por área, geralmente a gente pensa, será que nós temos, né, que integrar todos os componentes no mesmo projeto? E a resposta é não, não necessariamente a gente precisa fazer isso. Muitas vezes a gente trabalha com dois componentes atuando mais, e dependendo da perspectiva, em até mesmo um outro momento, a gente consiga trazer o componente física para atuar de forma uma forma mais efetiva durante o percurso, então trazendo contextualizações que se voltem mais para essa área das ciências da natureza, então a gente consegue, de certa forma, deixar isso de uma forma mais flexível para que os professores da área optem quais que serão os componentes que atuarão no projeto. Então, como que foi esse planejamento inicial? Então, primeiro nós verificamos o que cada componente da área, então, de química, física e biologia, estava trabalhando para início da mobilização. A aprendizagem baseada em projetos, ela nos traz um caminho, uma orientação que faz com que a gente consiga delinear bem as áreas, né, e qual área que vai atuar dependendo da etapa de atuação do projeto. Então, aqui nós temos descritas as 5 etapas: mobilização, iniciativa, planejamento, execução e apropriação dos resultados. Então, a partir do momento que nós visualizamos as etapas e organizamos a ação em cada etapa, nós conseguimos também traçar uma linha de duração, de atuação desse projeto para que ele contemple o período que vai ser aplicado e esteja ao encontro do planejamento dos professores que estarão executando. Nós também trabalhamos uma forma de cronograma de acompanhamento. Então, esse cronograma,
compartilhado no Drive da escola, ele traça, né, quais serão as semanas e a execução em cada área que estiver atuando. Quando a gente traz esse cronograma de acompanhamento, a gente consegue estruturar de uma forma em que o professor que vai estar naquele momento atuando no projeto, ele coloque ali que naquele momento ele está executando uma ação no projeto, e os professores das outras áreas continuam trabalhando o seu componente de forma normal, como se durante aquele momento de execução do planejamento, a gente fizesse conexões em determinadas épocas do período de execução para cada componente que estiver atuando no projeto. Então, na etapa de mobilização, que é a primeira, nós trabalhamos com o componente biologia, e o professor estava desenvolvendo o conteúdo de genética. Então, como é que nós nos aproveitamos desse momento para mobilizar, para trazer essa primeira etapa da aprendizagem baseada em projetos? Então, através da observação, microscópio, os alunos discutiram com o professor as características fenotípicas e genotípicas, tendo como exemplo o cabelo. Então, eles observaram no microscópio, bem simples, o cabelo e as características desse cabelo e discutiram em função disso quais seriam as diferenças variando de pessoa para pessoa. Diante disso, nós nos encontramos novamente e vamos observar como que está o nosso planejamento. Então, qual a próxima etapa? Então, nesse próprio replanejamento, ou seja, na observação de como que está sendo executado, quais as etapas, nós, então, vamos integrar na próxima etapa com a área de ciências humanas. Então, enxergando um pouquinho mais da integração, nós pensamos o seguinte: ao conversar com os professores das outras áreas, nós visualizamos a possibilidade também de, além de integrar com sociologia, através de uma temática que a professora estava trabalhando, relacionada a mulheres e etnias, nós também conseguiríamos, num próximo momento, realizar a integração com matemática num aspecto que tange educação financeira. Então, se a gente iria produzir no shampoo, a gente conseguiria observar valores de custo e de produção, e aí refletir com os alunos com relação ao produto que nós iríamos construir, os valores de mercado. Na próxima etapa, que denominamos de iniciativa, nós trabalhamos na integração, então, de ciências humanas. Então, nós somos, nessa etapa, nós já vamos construindo os subsídios para chegar na hora da problematização. Então, a professora que trabalhava juntamente conosco era de sociologia e de filosofia. Então, além de trabalhar algumas questões de valores, né, que ela vinha construindo com eles, ela também aproveitou para explorar miscigenação e etnias. Então, os alunos desenvolveram alguns personagens, né, com características, né, que já relacionavam com o conteúdo de genética. Então, eles elaboraram os desenhos e daí construíram os personagens. Então, aqui nós temos algumas representações aqui também dos alunos. Então, com isso, eles já criaram um personagem que eles conseguiriam depois problematizar. Então, a gente vinha fazendo uma construção conjunta para chegar no nosso objetivo principal, né, que seria a elaboração do shampoo. Então, num outro momento, nós contextualizamos funções oxigenadas e a química dos cabelos e shampoos, e nós já vínhamos comentando com eles o que seria esse planejamento integrado, né? Então, a gente elaborou uma aula com esses subsídios, falamos sobre cabelos, falamos também sobre cabelos e etnias, falamos um pouquinho na construção genética desses cabelos, então, com imagens, como que são as estruturas deles. Falamos também sobre química e estrutura capilar. Então, a gente fala sobre moléculas, falamos sobre genética também um pouquinho aqui, retomando os conceitos que o professor havia mencionado lá na etapa de mobilização, e chegamos aonde onde a nossa proposta iria dialogar com o projeto que estávamos propondo também. Então, diante dessa proposta, a gente comentou com eles, né? Conversamos, dialogamos com os alunos. Vamos fazer um shampoo? Então, a prática seria a elaboração de uma amostra de shampoo.
mas contextualizando com o que a gente já vinha trabalhando, a proposta seria, a problematização, digamos assim, seria como que nós elaboraríamos shampoos para aqueles personagens que foram criados na disciplina de sociologia. Então, existe a possibilidade de criar um shampoo individualizado para um tipo de cabelo que dialogue com uma etnia que a gente já vinha estudando. Então, como que isso está disposto no mercado e como que a gente faria? Então, a gente elaborou um shampoo, né, que seria um shampoo base, e eles tinham como objetivo variar, em função do tipo de cabelo, o princípio ativo. Então, que tipo de shampoo a gente vai elaborar? Para suprir qual demanda? Então, diante disso, a gente começa a desenvolver aquelas competências, aquelas habilidades que envolvem planejamento e execução. Então, nós relacionamos a composição do shampoo com as funções oxigenadas e também com os princípios ativos. Com isso, a gente traz à tona, né, o que tanto se fala sobre fazer sentido, educação integral, ensinar a pesquisar, a construir esses conceitos, a organizar dados. Então, a gente conseguiu compilar todas essas informações para ir para planejamento e execução. Então, nós formulamos o shampoo base, então a base do shampoo era toda a mesma para todos os grupos, e eles escolheriam quais os princípios ativos. Aqui nós fornecemos óleos e essências, fornecemos argilas, e com isso eles atuariam em algo que a gente tanto fala quando pensa em resolução de problemas por aprendizagem baseada em projetos. Então, aqui eu trouxe algumas fotos deles executando a prática, aqui também no laboratório. E o interessante é que, quando não dá certo, também é uma maneira de aprender. Como na formulação tinha a adição de sal, um grupo optou por não adicionar sal, porque a gente tem produtos no mercado que não tem sal. Só que não deu a estrutura, não deu mais viscosidade para o shampoo, e eles queriam saber por quê, e foi uma ótima oportunidade da gente estar discutindo alguns conceitos. Então, alguns pontos de atenção que eu trago. Quando a gente pensa nisso, a gente visita aqueles eixos estruturantes que são investigação científica, processos criativos, empreendedorismo. A gente traz para o aluno uma visão mais sistêmica do todo. A gente traz para a nossa sala de aula a presença pedagógica do professor em termos de orientação e de gestão de aula. E nós vamos, então, divulgar, né, nos apropriar desses resultados. Lembrando que a aprendizagem baseada em projetos, ela traz para o professor um desafio que é a avaliação do processo em si. Então, é uma avaliação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E a gente tem que olhar esse aluno lá no momento do planejamento, de como ele está organizando essas informações que a gente está trazendo para ele e como ele vai se beneficiar dessa aprendizagem integrado e desse processo que nós vamos construir com eles. Então, diante do uso de recursos, né, de tecnologia de informação, eles produziram os rótulos. Então, é algo que a gente conversou com eles também, como seria esse marketing visual, né? Então, eles construíram os rótulos, e então a gente também fez o curso da produção utilizando o recurso de matemática, então eles fizeram, e a gente percebeu que eles se preocuparam muito na cor do shampoo e a relação dela com o rótulo. Então, para eles, essa questão do marketing visual também foi trabalhada. Aqui eu trouxe alguns relatos dos alunos. Então, eles mencionaram, foi a melhor aula de laboratório, a gente fez tudo do zero, desde o rótulo até o produto final. Foi uma colaboração de vários professores e aulas, foi uma experiência legal, muito legal. Fizemos algo que parecia complexo, percebemos que não era, e tornou as aulas mais divertidas. Então, diante disso, quando a gente pensa numa proposta diferenciada, é óbvio que nós temos dificuldades e desafios, mas eu acho que a flexibilização do novo ensino médio, a oportunidade da gente estar empregando a aprendizagem baseada em projetos, a gente proporciona para o aluno uma forma diferenciada de aprender, que ele consegue levar, né, para fora dos muros da escola, como a gente diz, levar para a vida dele e pensar que o que se aprende na escola tem sempre relação com algo que a gente vive fora dela. Com isso, também a gente consegue unir conhecimento escolar e contexto familiar, como eu recém mencionei,
a gente constrói, né, e valoriza o conhecimento, porque fala que para a produção de shampoos ou para muitos materiais a gente precisa de estudo para desenvolvê-los, a articulação de conceitos e temas mais complexos e a relação mais intensa entre o ciclo investigativo, que permeia todas essas etapas que eu mencionei, e o ciclo cognitivo. Então, a gente consegue proporcionar para o aluno o desenvolvimento nesses dois ciclos. Esse projeto foi desenvolvido na Escola de Educação Básica Gregório Manuel de Bem, ela fica localizada na cidade de Laguna, no estado de Santa Catarina. E nós nunca desenvolvemos nada sozinho, né? Nós sempre precisamos trabalhar em equipe. Eu acho que isso é importante da gente comentar na sala de aula também, que o trabalho em equipe, ele nos fortalece. Então, uma aprendizagem baseada em projetos traz isso, e nós também, quando desenvolvemos no grupo de professores, com a ajuda de muitas mãos e tecendo colaborativamente, construímos uma educação diferenciada e com muita qualidade. Para isso existem as escolas, como diz Rubem Alves, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecidos. Agradeço o convite e muito obrigada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí desse rico relato da professora Gabriela. E agora eu vou trazer aqui alguns comentários chamando a atenção para aspectos do percurso realizado dessa atividade que vocês acabaram de ver, que eu acredito que eles nos ensinam muito sobre a integração realizada via essa metodologia educação por projetos, né? O primeiro aspecto que eu destaco é que nessa prática que integrou aí componentes de ciências da natureza, de matemática, de ciências humanas, que cada componente aí participou com um peso, né? Então, a professora ela vai mostrar que o componente de química, ele ancorou a integração, ou seja, aí a maior parte do percurso, ele foi estruturado para a realização do projeto ser desenvolvido dentro da sala de aula de química, né? Mas os outros componentes da mesma área e de outras áreas, eles fizeram uma participação com atividades planejadas apenas no tempo necessário e com conteúdos aí que faziam sentido dentro do plano de curso, né, de cada componente. Então, a gente viu que a mobilização dos estudantes para a realização do projeto, ela não foi feita pelo componente de química, ela foi puxada por biologia, né? E que o processo aí, ele não forçou uma barra, né, para essa integração acontecer, tentando incluir aí todos os componentes de ciências da natureza, por exemplo, né? Então, física ficou de fora, né? Por outro lado, a prática, ela inovou conectando com matemática, né, e ciências humanas. A gente pode observar também que toda essa integração, né, que é fruto de uma articulação entre os docentes. Então, eles juntos, eles foram criando essas oportunidades de integração. Ou seja, aí todo projeto integrador, ele se inicia de algum modo, primeiramente com um trabalho integrado, né, entre educadores e parte dos interesses também dos educadores. Então, nós vimos que a professora Gabriela, ela se coloca aí como autora, ao final do relato ela também reforça a autoria dos seus pares, ela inclusive menciona, né, que o trabalho em equipe a fortalece. Então, a gente viu que ela justifica a sua predileção pela metodologia educação por projetos, nos contando que isso tudo é fruto da sua experiência, por exemplo, em pesquisas acadêmicas, né? Então, fica bem claro o interesse da professora, né? E como ela vai conectando toda a sua bagagem e toda a sua experiência, né, na criação dessa atividade. Uma evidência que eu considero, né, ser uma evidência da qualidade do planejamento integrado desses educadores que participaram da prática é o instrumento de acompanhamento apresentado pela professora Gabriela, né? Ao longo do seu relato, ela nos mostra um instrumento de registro que é compartilhado entre os educadores no G-Drive da escola. E aí, por meio desse instrumento, a gente vai entendendo que eles puderam
aí fazer um acompanhamento, que é um acompanhamento assíncrono do andamento das atividades. E com isso eles preparavam as suas aulas, tendo em vista os registros dos outros colegas ali. Então, eu acho que essa é uma dica muito interessante, né? Porque esses instrumentos que possibilitam o trabalho assíncrono de planejamento e acompanhamento, ele possibilita, né, que educadores que não têm um tempo comum para realizar os seus encontros de planejamento sincronamente, né, possam se organizar. Outro ponto, né, da atividade relatada e que eu chamo a atenção é a organização do percurso de desenvolvimento do projeto, que foi estruturado em etapas. Então, os jovens iniciam, segundo lá a professora Gabriela, numa etapa chamada mobilização, depois eles passam pela iniciativa, depois eles fazem uma que é planejamento, depois execução e apropriação de resultados. E toda essa estruturação da atividade em etapas, né, ela garante aí oportunidades reais para que os estudantes desenvolvam aprendizagens significativas, né? Os jovens, quando eles entendem aí a finalidade de cada etapa, eles têm a possibilidade de atuarem com mais autonomia e autogestão, né? O projeto também não se torna assim aquela fazeção, não é só sair colocando a mão na massa. Os estudantes eles vão pesquisar, planejar, eles fazem isso primeiramente, né? Antes de depois partir para a ação, se preparam melhor para a execução desse experimento. E a pesquisa, essa pesquisa que eles fazem, né, nas etapas iniciais do projeto, ela também vai contribuir com uma construção da autonomia dos estudantes. Eles vão ter a chance, por exemplo, de aprender a buscar as informações, de construir aí seus conhecimentos, entender, né, como é que os conhecimentos são construídos, e essa é uma necessidade que a gente pode entender que se coloca aí de forma mais contundente no mundo contemporâneo, dado aí o volume de informações que se amplia, né, vertiginosamente. Então, ao pesquisarem, né, os estudantes passam também a compreender esse processo de construção de conhecimento, eles são capazes aí de situar esses conhecimentos de modo histórico, né, contextualizam essa produção de conhecimento, né, e não vão tomar qualquer tipo de dado como verdade única e acabada. Então, acho que a gente pode também ver que fica evidente, né, como é que nesse percurso a pesquisa ela vai oportunizar o desenvolvimento de competências, né? Por exemplo, pode oportunizar o desenvolvimento da curiosidade, do pensamento crítico. O professor Nilson José Machado, ele vai dizer que um projeto parte sempre de um problema e que a busca de sua solução ela deve ser, sobretudo, desafiadora, né? Segundo ele, assim, não se faz projeto se já se tem certezas, né? Não se faz projeto quando não se está mobilizado por dúvidas, né? E aí a gente percebe que os jovens, né, nesse percurso, eles vão trabalhar em grupos, eles vão ser convidados e desafiados, né, a fazer experimentações no laboratório, e aí a gente pode inferir também que essa atividade garantiu a presença dos desafios, ela possibilitou, por exemplo, a aplicabilidade dos conhecimentos pesquisados, garantindo aí provavelmente o desenvolvimento de outras competências, como a colaboração, a comunicação, a resolução de problemas. E assim aí vai ficando muito claro, né, como é que a educação por projetos, ela sempre oportuniza desenvolvimento de diversas competências. E as conquistas dessas aprendizagens, elas têm um potencial de impactar todo o currículo, ou seja, outros componentes do currículo que não estiveram envolvidos no projeto de pesquisa e no desenvolvimento, por exemplo, do produto, que foi o shampoo,
esses componentes vão se beneficiar com as competências desenvolvidas pelos estudantes a partir dessa atividade. Ou seja, né, em outras atividades de pesquisa, de trabalho em grupo, em outras aulas que forem promovidas na escola, os estudantes eles vão se valer dessas competências desenvolvidas, dessa aprendizagem possibilitada por essa experiência, né? De algum modo, os estudantes também estão aí atuando como agentes integradores desse currículo. Bom, por fim, eu chamo a atenção que o projeto ele é encerrado com a avaliação, né? É um momento de apropriação de resultados e a professora Gabriela ela revela algumas falas dos estudantes sobre a experiência e a gente pode observar que eles percebem essa integração curricular em ação, né? Tem uma frase lá em que os estudantes comentam, por exemplo, que foi uma atividade com colaboração de vários professores e aulas. Bom, é isso. Nós encerramos por aqui, desejando a vocês o planejamento, a realização de excelentes projetos junto aos seus pares e também aos seus estudantes.